a mensagem, ou o que, né, envolve a mensagem, e nós vamos assistir um vídeo introdutório, né? Sempre quando eu começo algum livro, a gente assiste um vídeo de introdução. Obrigado, Josué. Os adolescentes, eles têm uma pranchinha aqui, folha, caneta para anotação, sobre o texto pregado, sobre, né, coisas que você entendeu, alguma dúvida. Então, se você está passando ao final, sim, verdade. Obrigado por lembrar. Agradeço a cada um dos irmãos presentes. É sempre bom nos reunirmos para louvar o Senhor. É sempre bom receber novas pessoas, né? Hoje nós temos vários filhos. A família do pastor Júnior, que é visitante, né? Esse é visitante de uma vez só, né? Ele não vai estar aqui, no decorrer do ano não estará aqui, né? Mas louvado seja Deus pela vida dele, né? Vitor, Wagner e a família, né? Deus abençoe. É um prazer ter eles aqui. Convidado de Dorival. Se eu falar o seu nome, eu já esqueci da vida aqui, né? Deus abençoe. É um prazer ter eles aqui. Nós, né? Temos mais visitantes que Deus abençoe também, cada um de vocês. Vocês possam fortalecer, direcionar e sustentar, né? Vamos nesse momento assistir um rápido vídeo de introdução ao assunto que irei tratar, tá bom? O livro do profeta Ageu é um dos livros dos profetas menores, mas crucialmente importante na história geral da Bíblia hebraica. Assim, por séculos, os hebreus estavam acusando Israel de quebrar a sua aliança com Deus através da idolatria e da injustiça. E eles avisaram que Deus iria enviar o grande império da Babilônia para derrubar Jerusalém, destruir o templo e expulsar o povo para o exílio. E tudo aconteceu no ano 587 a.C. Mas isso não foi o fim da história. Os profetas também acreditavam que ainda havia esperança. O livro do profeta Ageu é um dos livros dos profetas menores, mas crucialmente importante na história geral da Bíblia hebraica. Assim, por séculos, os profetas hebreus estavam acusando Israel de quebrar a sua aliança com Deus através da idolatria e da injustiça. E eles avisaram que Deus iria enviar o grande império da Babilônia para derrubar Jerusalém, destruir o templo e expulsar o povo para o exílio. E tudo aconteceu no ano 587 a.C. Mas isso não foi o fim da história. Os profetas também acreditavam que ainda havia esperança e que Deus um dia traria de volta um remanescente transformado do seu povo, Israel, para viver em uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria entre eles. Quando nos viramos para Ageu, o ano é 520 a.C., quase 70 anos após o exílio. O Império Babilônico recentemente entrou em colapso e o mundo é governado pelos persas. Eles permitiram o retorno de qualquer israelita exilado que quisesse voltar para Jerusalém, que ainda estava em ruínas. E sob a liderança de um sumo sacerdote chamado Josué e Zorobabel, um herdeiro da linhagem de Davi. E um grupo de exilados, todos, retornam e começam a reconstruir a cidade e as suas vidas. Lembre-se da história do livro de Esdras, capítulos de 1 a 6. Então temos altas esperanças e o futuro parece muito brilhante, mas na verdade não é, pelo menos do ponto de vista de Ageu. O livro consiste em 4 sessões que resumem a mensagem de Ageu dada ao povo de Jerusalém ao longo de 4 meses. Ele começa acusando as pessoas de terem prioridades equivocadas e sim, elas voltaram para Jerusalém. Mas elas estão usando todo o tempo e recursos para reconstruir as suas próprias casas de luxo, enquanto o templo ainda estava em ruínas devido à sua destruição 70 anos atrás. Então Ageu pergunta: as suas casas são realmente mais importantes do que a sua fidelidade a Deus? Essa negligência, Ageu diz, é o mesmo que a rebelião da aliança de seus ancestrais, e é por isso que a terra ainda é improdutiva, porque eles foram atingidos pela fome e pela seca. E aqui está a citação de Ageu na
na lista das maldições da aliança no livro de Deuteronômio. E assim, as palavras de Ageu são seguidas por uma história da resposta do povo. Lembre-se também da história de Esdras, capítulo 5. Nós aprendemos que Zorobabel, Josué e o remanescente do povo foram impactados pela mensagem de Ageu e estavam motivados. Eles começaram a reconstruir o templo. Então, na próxima sessão, Ageu segue um mês depois e aborda alguns problemas de expectativas destruídas entre as pessoas. O templo que eles estão reconstruindo é bastante inexpressivo. Não é nada comparado à glória do templo de Salomão, construído aqui cerca de 500 anos antes. E, por isso, a moral estava muito baixa para terminar o projeto. E assim, Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas do futuro reino de Deus e sobre esse templo. Ele cita os profetas anteriores, especialmente Isaías e Miqueias, sobre a Nova Jerusalém. E o que seria o lugar de onde Deus redimiria o mundo inteiro, e onde todas as nações viriam e participariam do reino de Deus, resultando em uma era de paz. E assim, o templo desempenha um papel fundamental nos planos de Deus para o futuro. E Ageu chama o povo para trabalhar com esperança, apesar das circunstâncias decepcionantes. Na terceira sessão, Ageu segue 2 meses depois com um chamado à fidelidade e aliança. E ele envolve alguns sacerdotes em uma conversa sobre a pureza ritual. Lembre-se de todas as ideias-chave do livro de Levítico. Então ele diz: se alguém vai e toca um cadáver e se torna ritualmente impuro ou marcado pela morte, se essa pessoa for e tocar algum alimento, esse alimento se tornará impuro também? E os sacerdotes, sabendo do livro de Levítico, dizem: sim, será impuro. E então Ageu transformou isso em uma parábola. Ele diz que é assim que acontece com o povo de Israel e aquilo que eles estão colocando as mãos para construir o templo. Se a geração atual não se humilhar, se eles não se afastarem da injustiça e da apatia, então Ageu diz que o que eles constroem com as mãos, incluindo esse novo templo, também será impuro. O desafio de Ageu é que é somente pelo verdadeiro arrependimento e fidelidade da aliança que seus esforços de construção resultarão em Deus trazendo o seu reino e bênção. E assim, em certo sentido, o futuro de Israel estava nas mãos deles. Deus está esperando que o seu povo seja fiel. E assim, a escolha de Ageu diante da geração exilada é muito semelhante ao desafio que Moisés deu à geração do deserto antes de entrar na terra. A sua obediência levará à bênção e ao sucesso, enquanto a falta de fé levará à ruína. O livro conclui com o resumo de Ageu da esperança futura do reino de Deus. Ele fará da Nova Jerusalém o centro de seu glorioso reino internacional e, a partir daí, confrontará e derrotará o mal entre as nações. Ele relembra as pessoas sobre a derrota do exército do faraó na história do Êxodo. Deus cumprirá aqui a sua promessa a Davi e estabelecerá o rei em sua linhagem, e nos dias de Ageu, que foi representado por Zorobabel. E assim o livro termina com um futuro brilhante. Então a pergunta é: será que a geração de Ageu será fiel a Deus? Será que eles irão experimentar o cumprimento de todas as promessas? E Zorobabel, ele será fiel? Será que ele se tornará o rei messiânico? E você tem que continuar lendo os 2 últimos livros dos profetas Zacarias e Malaquias para descobrir. Mas você pode ver como esse pequeno livro contém uma grande mensagem para toda a geração do povo de Deus, que as nossas escolhas realmente fazem a diferença, e que a fidelidade e obediência do povo de Deus faz parte da maneira como Deus escolheu realizar os seus próprios propósitos no mundo. E assim essa verdade surpreendente deve motivar a humildade e a ação do povo enquanto aguardam o reino vindouro de Deus. E essa é a mensagem do livro de Ageu. Ok, irmãos, quase que não foi possível projetar, né? O Gabriel falou: será que vai funcionar? Eu falei: vamos testar. Testou, estava bom, né, Gabriel? Aí na hora de valer mesmo, ele quis, né? Fugir ali, né? O equipamento, né? No caso. Ok, penso que às vezes um vídeo desse consegue atingir o que talvez a gente levasse 40 minutos explicando, falando, sem conseguir ainda ser efetivo quanto a um pequeno vídeo que vai apresentar para nós um contexto do livro de Ageu. Quero apenas recordar algumas questões aqui. Quarta-feira nós tivemos o nosso culto de encerramento, né? E nós estivemos olhando para o Salmo 103, o Salmo de louvor de Davi. E é interessante o verso de número 2, o salmista vai dizer assim: todo o meu ser louve o Senhor,
que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Esse texto, né, essa parte eu nem observei na quarta-feira, né, mas o salmista diz que eu jamais me esqueça dos benefícios, né, das misericórdias, da benevolência do Senhor. Então, é interessante notarmos que nós temos uma tendência ao esquecimento, não é verdade? E eu não me refiro aqui a um esquecimento de memória, né, como de repente eu ouvi, cumprimentei o Alisson e aí depois até aqui eu já esqueci o nome dele, agora não esqueci mais. Eu não me refiro a isso como expressão do salmista, né, de um esquecimento de memória, mas algo que nós vamos pouco a pouco permitindo ficar lá atrás e pouco trazido por nosso coração e mente para o momento presente daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Não é que olharemos para o passado e diz, não lembro não de Deus ter estado comigo em algum momento. Não posso compartilhar nenhuma bênção, nenhum testemunho nesse sentido. Não é necessariamente esse esquecimento, não é amnésia necessária. Mas a tendência que nós temos de ir ficando cada vez mais longe daquilo que Deus nos fez e o presente às vezes acaba sendo um momento de ingratidão. É interessante notarmos alguns exemplos bem destacados na Bíblia. E teve um homem do passado, teve um rei, um dos reis mais piedosos que Israel teve, que foi o rei Ezequias. A Bíblia conta de maneira detalhada a história de Ezequias. E certa vez Ezequias, né, que era rei de Jerusalém, viu a Jerusalém ser cercada pelo exército assírio. E era interessante porque o número dos soldados do exército assírio era maior do que a população de Jerusalém. E esse era um exército que ninguém ficava de pé diante dele no momento. Era um exército que conquistava tudo. E o rei, né, assírio manda um recado para Ezequias dizendo o seguinte, né, olha, se entregue, é melhor se entregar logo do que realmente eu dar autorização para a invasão, porque você não vai dar conta de escapar da minha mão. Não tem como fugir, você sabe muito bem. Olha aí por onde eu já tenho passado e a destruição que eu tenho feito. Você é o próximo. Então Ezequias, ele se volta para Deus, ele clama ao Senhor. E naquela determinada situação, Deus envia um único anjo que mata 185 mil soldados do exército inimigo. Deus livrou Jerusalém, Deus livrou Ezequias. Esse homem era um homem bastante piedoso e próximo do Senhor. A Bíblia conta que aos 39 anos de idade, esse homem foi diagnosticado com uma úlcera mortal. E Deus manda o profeta Isaías, que vai até a casa de Ezequias e diz o seguinte, Ezequias, organize a sua casa, porque dessa enfermidade você não escapa. Da cama, do leito de enfermidade, você não sairá vivo. Certamente morrerás. E a Bíblia diz que ele que teve, né, experiências com Deus, que cria no Senhor, que tinha um relacionamento próximo com Deus, ele vira para o lado, ele ora, ele chora, e Deus muda. Deus concede mais 15 anos de vida para o rei Ezequias. Só que esses foram os piores 15 anos de Ezequias. Em determinado momento ele recebe um grupo da Babilônia e ele começa a apresentar o seu palácio, ele começa a apresentar o seu reinado, ele começa a apresentar os seus tesouros, e tudo exaltando a si mesmo. E aquilo lhe custou caro. Porque Deus promete que a Babilônia irá invadir Israel e levar saqueadas as coisas do Senhor, porque aquilo não foi do agrado de Deus. Segundo Crônicas 32, 25, eu apenas cito, diz que Ezequias, após receber o milagre do Senhor, da cura, né, ele não correspondeu com as misericórdias do Senhor. Ezequias se esquece de Deus. É interessante que a história do povo de Israel é marcada por altos e baixos, e às vezes nós ficamos nos perguntando como pode, mas depois do momento que Israel entra na terra que Deus havia prometido, sob a liderança de Josué, a Bíblia diz que apenas 3 gerações depois da entrada na terra prometida, não conhecia quem era o Senhor.
haviam se esquecido de Deus. Hoje nós vamos ler um texto, um pequeno livro do Antigo Testamento, que é Ageu. Abra sua Bíblia, será projetado, na versão que eu estou lendo aqui, será projetado. Então, se quiser acompanhar na projeção, nós estaremos alinhados. Mas essa pequena mensagem de Ageu para o povo de Israel irá retratar exatamente esse problema. Um povo que se esqueceu de Deus. Um povo que não tem mais priorizado aquilo que é importante para Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia e vamos nos preparar para a leitura, apenas pontuando alguns detalhes históricos, já tendo o vídeo destacado, é interessante que o povo de Israel, que eu mencionei Ezequias, de propósito, o povo de Israel chegou ao momento que a Babilônia invadiu Israel. Não foi uma invasão completa e total e única, mas foram algumas investidas, e em cada investida da Babilônia contra Jerusalém, ela levava deportada um grupo de pessoas. Então começou com Daniel e seus amigos, aí nos anos que se seguiram, 586, e aí finalmente a Babilônia vem e leva todo mundo. E eles foram cativos, eles foram levados, e o período total do cativeiro se estendeu a ponto de ultrapassar 50 anos, quase 60, 70 anos ao todo, das primeiras deportações até o momento em que, em 538 depois de Cristo, ou antes de Cristo, na verdade, estou confundindo as siglas ali, eu anotei DC aqui, então eu li rápido, deixa eu corrigir aqui, 538 a.C., o povo é liberado da terra da Babilônia, que já está agora sob o comando de Ciro, um rei medo-persa. E eles são liberados. Quem quer voltar, volte para a sua terra, volte para o seu povo, volte, no caso o povo estava ali, mas volte para a terra que vocês pertenciam. Então Deus manda um profeta agora, que é Ageu, não um mês depois que o povo volta para a terra, não, de repente aí, 1 ano, 2 anos, mas irmãos, já haviam se passado cerca de 17 anos que o povo está na terra novamente, que o povo foi liberado por Ciro para voltarem para a terra, e não se trata de acabaram de chegar, pelo contrário, já estão ali um bocado de tempo. Agora leiamos a mensagem que o Senhor envia por meio de Ageu. Nos diz assim: em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e construam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram este pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas,
E por causa de vocês, os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome, e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Vou ler o capítulo 2, porque é a mensagem curtinha, né? Então, nos diz o seguinte, capítulo 2, versículo 1. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao povo de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Versículo 10. Em 18 de dezembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada a um sacrifício, e se, por acaso, a roupa tocar no chão, num ensopado em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo, granizo, para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto,
vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora, enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas de hoje em diante eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou uma mensagem a Ageu. Diga ao governador Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder do reinado ou dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Ok, irmãos, esse é o nosso texto, tá? Não vou pregar todo esse texto, mas não tem como iniciar, né, um livro apenas contando sobre o livro, e algo tão pequeno, né? Temos que lê-lo, e o tempo que nos resta agora meditar no capítulo de número 1. Tá? Então, após já ter dito tudo o que disse, ter lido o texto e a leitura ter sido, né, algo já que você compreende o que está acontecendo, eu gostaria de destacar algumas verdades dessa mensagem de juízo e esperança. Você percebeu isso? Uma mensagem de juízo da parte de Deus a um povo que não tem andado de acordo com o que Deus deseja, mas ao mesmo tempo uma mensagem de esperança, de um Deus que não apenas aponta o erro e mostra o pecado, mas um Deus que diz o seguinte: faça o que é certo, eu estou contigo, eu abençoarei. E na verdade, irmãos, a palavra do Senhor, ou especificamente, né, falando do povo de Israel e o Antigo Testamento, a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel girava em torno disso. Fazer o que é correto, cumprir a parte do acordo que cabia ao povo, e então Deus abençoaria este povo, então Deus estaria com esse povo, então Deus derramaria bênçãos dos céus sobre este povo. Porém, se este povo se afastasse do Senhor, desobedecessem os acordos feitos com o Senhor, desonrasse o nome do Senhor, Deus traria sobre este mesmo povo consequências, juízos. Deus traria, e uma dessas consequências, Deuteronômio capítulo 18, vai falar da escassez de chuva. Então, o que nós temos aqui é Deus com uma mensagem de juízo e de esperança. E vamos examinar um pouco, tá? Em primeiro lugar, destaco que Deus confronta o povo com as suas prioridades. Tá? Você percebeu isso na leitura do capítulo 1? Pegou aí o que está acontecendo? O povo recebe, né, a mensagem, Deus replica a mensagem que o povo anda falando. O povo anda comentando. Não é que o povo não fala, se esqueceu. Não é que não é um assunto mais em pauta de diálogo com o povo de Israel. Pelo contrário, eles falam e eles têm uma conclusão. A conclusão é o seguinte, olha só. Eles dizem assim, eu estou em Zacarias, eu acabei Ageu, né? Eu estou procurando aqui, eu sei que é o versículo 2, sumiu, às vezes acontece isso comigo, né? As coisas somem assim, né? Mas o versículo de número 2, o povo vai dizer assim, ó: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa de Deus. Não é momento. O povo tem um diagnóstico, o povo sabe, o povo tem uma conclusão. Gente, não é a hora ainda. E talvez alguns até possam pensar que essa expressão ainda não chegou o momento aplica-se a uma análise de uma cronologia para que o povo então
no momento certo, no momento esperado, na hora ideal, começasse a obra. Alguém pode até pensar algo assim, né? Por causa das profecias, por causa do tempo que Deus disse, porque não, mas não é isso aqui não. Tá? Não é isso que o texto vai propor para nós. Sabe por quê? Porque quando o povo sai do cativeiro babilônico, quando o povo é liberado por um homem ímpio, um rei terrível, que Deus vai olhar para ele e dizer o seguinte: esse camarada é o meu servo, é o meu pastor. Ciro é o meu servo. Eu vou usar Ciro, eu vou usar o dinheiro do Ciro, eu vou usar a maldade do Ciro para fazer o que eu quero, para fazer o bem que eu quero. E aí lá em 2 Crônicas, viu, Gabriel? Capítulo 36, versículo 22 e 23, quando o povo é liberado da Babilônia, eles já sabem o porquê e o para que eles estão sendo liberados. Dá uma olhadinha aí, ó. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Não é só uma voz que é dita, não, é um documento. Eu acho incrível isso, né? Mas versículo seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, olha o documento que Ciro escreve, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, de Ciro, não é o Deus de Ciro. Ele é um instrumento de Deus, mas ele não é filho de Deus. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa. E que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Isso é um documento. E ele envia para todo o seu reinado. E ele abre as portas do seu reino, né? Vamos dizer simbolicamente, e diz para o povo de Israel: voltem, vão e reconstruam o templo. Então Deus libera o povo de Israel com um plano, com algo revelado, com algo sabido por parte do povo. Temos a história de Esdras, né? Faz parte desse período. E o que acontece aqui, irmãos? São 17 anos em que o povo está na terra e o povo está dizendo: ainda não é o momento de reconstruir o templo. Não chegou. Não é ainda. E aí Deus manda uma mensagem. Deus manda a mensagem pelo profeta Ageu, né? Irá confrontar as prioridades do povo de Israel. O que está acontecendo aqui? Né? Tem muitas coisas que a gente pode ver Deus confrontando em toda a palavra de Deus. Uma das coisas que Deus confronta é a preguiça. Aí se tem uma coisa que é assim, eu não sei, cada um é cada um, mas se tem uma coisa que em mim é igual o provérbio dito, né, por Salomão: o preguiçoso, ele é como vinagre nos dentes e fumaça nos olhos para o patrão. Você já teve vinagre nos dentes? Não sei se você já passou, né? Mas é a ideia de que ele desgasta o esmalte dos dentes, ele se sente os dentes raspando, né? Quase um pouco mais intenso do que quando você faz um bochecho com Coca-Cola, tá? Coca-Cola também dá uma desgastada legal no esmalte do dente. Mas fumaça nos olhos, eu sei que você sabe muito bem o que é. É terrível. Aquilo queima, aquilo arde, você passa a mão assim, de repente você procura, né, um arzinho mais limpinho e você não... Fumaça nos olhos. O preguiçoso para o seu patrão é como fumaça nos olhos. Dá vontade de desganar ele. Né? E eu sinto essa mesma coisa quando eu vejo um preguiçoso. A palavra de Deus confronta a preguiça. Só que o povo de Israel, que há 17 anos está na terra, não é um povo preguiçoso. Não tem preguiça, não. Aqui é um povo diligente. Aqui é um povo que vai começar a obra. É agora. Não é amanhã. É agora. Nós vamos iniciar. Por que eu digo isso? Porque o povo tem casas luxuosas.
Isso aqui não é de destaque pequeno pelo autor, né? A atualizada vai dar outra palavra. Coloca lá, Gabriel. Versículo 4 na versão atualizada. Olha lá, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas. Aí você diz, o que é apaineladas? A NVT diz casas luxuosas. Isso aqui, a ideia que está por trás, pode voltar lá para boa, né? A ideia aqui de casas apaineladas ou casas luxuosas era algo presente na casa dos reis, algo de destaque, né? Na casa de quem tinha, né, toda a pompa. O povo de Israel está morando em casas luxuosas, mas quando o assunto é a casa do Senhor, eles dizem o seguinte, eles não dizem, nós estamos cansados, nós não queremos, não, porque não é um povo preguiçoso, mas eles dizem o seguinte, ainda não é o tempo. E aqui não é, como eu disse, cronologia, mas é inversão de prioridades. As coisas importantes para Deus não estavam na agenda do povo de Israel. Não fazia parte daquilo que era prioridade para o povo de Israel. Quando nós olhamos esse assunto pela Bíblia, nós temos tantos exemplos, irmãos, tantos e tantos exemplos de prioridades invertidas. Lembra de Esaú? Hoje eu li a história de Esaú. É incrível, né? Como que acontece tanta coisa ali. E a história de Esaú mostra o quê? Uma prioridade momentânea, de um apetite imediato, eu quero agora, eu quero comer, eu estou morrendo de fome, né? E eu disse que assim como o escritor de Provérbios fala do preguiçoso, eu sinto isso, eu também sinto essa fome de Esaú às vezes, né? Então, eu disse recentemente, não sei nem aonde eu disse, acho que foi trabalhando com o pastor Ulisses, se eu não me engano, foi. Teve uma vez que eu quebrei uma regra muito importante do seminário por causa de fome, né? Sábados, o jantar era, sei lá, acho que 8:30 da noite, 9 horas, porque a gente ia para a programação de jovens nas igrejas, né? E aí era um lanche, não era jantar. O jantar normalmente, né, de segunda a sexta era 5h45. Muito cedo, mas não vem ao caso, né? E no sábado era 9 horas. E no domingo era à noite, depois que chegávamos do culto, para os internos do seminário. E aí naquele dia eu estava, né, daquele jeito, né, sentindo o que Esaú sentiu aqui. E aí deu um horário que lá era hora para tudo, e minutinho a mais ou segundinho a menos era já problema, né? E deu a hora e a pessoa responsável por abrir o portão do prédio que estava o lanche não apareceu. E os rapazes não podiam sequer pensar em passar para lá sem um responsável, porque para lá era o refeitório, em cima do refeitório era o salão, o dormitório das moças. Então era proibidíssimo qualquer coisa. E eu olhando para aquele lanche lá, ele olhando para mim, e eu numa fome lascar, olhei para um lado, olhei para o... Cadê a pessoa? Não estava aqui, não sei o quê. Eu falei, eu vou comer, rapaz. E eu entrei e eu comi o lanche. Quando a responsável chegou, eu estava lá, só dei uma olhadinha por cima do lanche assim, continuei comendo, né? Chegou uma penalidade duríssima para mim, né? Mas no caso de Esaú aqui, no meu caso, né? Prioridades invertidas. Esaú tinha um apetite imediato e desprezou o quê? No caso de Esaú, uma herança espiritual. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma bênção através do seu pai para Esaú, e ele troca a bênção, não é só uma fome que estava ali. Jacó, malandro, ligeiro, diz, então faz o seguinte, eu dou de comer a você. Ele era do Nordeste, né? Dá de comer, está aqui. E aí ele fala, então é o seguinte, a bênção que o pai vai proferir sobre você, agora vai ser sobre mim. Eu vou ser o primogênito. Tá bom, eu quero comer, que me adianta a bênção se eu vou morrer agora. Olha só, então, não é só uma fome não, é inversão de prioridades. Tá? Nós temos o jovem rico, lembra do jovem rico que se encontra com Jesus? O que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz, vende o que tens e entregue aos pobres e me siga e terás um tesouro no céu. Jesus não está ensinando salvação
por obras, por boas obras, de jeito nenhum. Mas Jesus sabia o problema do coração daquele jovem, porque ele amava os bens e o status, e ele desprezou o quê? O seguir a Jesus. O rei Saul, quantas e quantas vezes, em vez de obedecer a Deus, que era o que era esperado, ele agradava o povo. Ele estava preocupado em agradar o povo, ele estava preocupado com resultados. O que é isso? Prioridades invertidas. Nós temos tantos outros exemplos, gosto muito de Marta e Maria. Lembra daquele episódio? Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E aí Maria, né, ela olha para toda aquela cena, todo aquele acontecimento e diz: eu não posso jamais perder a oportunidade de ouvir Jesus ensinar na minha casa. Enquanto Marta, né, olha para a mesma cena e diz: eu não posso jamais deixar de servir um kisuke para Jesus, na minha casa. E aí, enquanto Jesus está ensinando, e Maria está ali, junto com os discípulos, aprendendo e fixa em Jesus e o seu ensino, Marta está lá, né, angustiada, está se martirizando, né, Marta martirizando, olha só, e está lá e faz, e eu consigo ver essa cena. Não vou me condenar mais e dizer com quem que eu mais pareço, não, tá? Mas ela está lá e eu acho que ela começa a fazer aquilo ficar percebido por Maria, né? E bate uma panela e alguma coisa, chama atenção. Ela não se aguenta. Ela chega ao ponto de não se aguentar. E ela interrompe o ensino de Jesus e diz: o senhor não se importa? O senhor não está vendo que eu estou aqui me matando para servi-lo? E a minha irmã, que deveria estar me ajudando, está aí, com essa cara de sonsa. Isso aí é adendos meu, né? E o que Jesus diz para ela? Marta, Marta, a inversão de prioridade na sua vida é evidente, Marta. Andas inquieta e ocupada com muita coisa, mas apenas uma é importante. E Maria escolheu a parte boa. Olha, e a lista aqui seria tão longa para compartilhar de exemplos de prioridades invertidas. Sabe por quê? Porque essa é uma tendência minha. Essa é uma tendência sua. Nós, no piloto automático, não iremos priorizar o que realmente é importante, irmãos. Nós vamos viver atrás do imediato, do agora, do urgente. Não do que é eterno, mas do que é momentâneo. E quando nós olhamos para as nossas vidas, nós podemos nos perguntar, ou de repente precisamos que se coloque, né, exemplos de como poderemos ou podemos estar vivendo essa inversão de prioridade. Porque é fácil nós olharmos para a história, e se você for como eu tenho dificuldade de olhar as minhas falhas. Eu tenho. Mas eu tenho a facilidade de achar ela nos outros. Olha para o Sérgio, olha, a lista é gigante, Sérgio. Mas muito grande. Dá para escrever um livro, Sérgio, né? Eu não vou perder essa, né, Sérgio? Mas quando eu olho para mim, é difícil. Por causa do coração egoísta, pecaminoso. E você é do mesmo jeito, de certa medida. Então, vamos pensar em alguns exemplos que pode estar evidenciando, sem que percebamos o quê? Uma inversão de prioridades. Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós olhamos para esse momento que nós estamos tendo agora, o culto ao Senhor. Automaticamente nós falamos de agenda e culto, não é verdade? Olha só. E quantas coisas podem influenciar aquilo que é prioridade? O que é prioridade? Não é para o mundo, não, irmãos. Vamos esclarecer uma coisa. Falamos de culto. Deus não quer, Deus não deseja, Deus não disse para o ímpio vir para o culto, vir para adorar. Deus não espera isso, nem disse para fazer. Mas para aquele que ele chamou, que ele se revelou, que ele salvou, que ele fez o que Paulo vai dizer, né? Arrancou do império das trevas e plantou
no reinado do seu Filho, no reino de luz do seu Filho amado, desses ele espera. Para esses, é prioridade nas nossas vidas o quê? A oportunidade que temos para juntos fazer o quê? Vou me apresentar nessa noite, mas não vai mesmo, que não é esse o objetivo. Vamos cultuar a Deus. Eu vim receber um culto, você não vem receber nada, que aqui não se recebe nada. Aqui se oferece. Tá? Quando nós começamos o culto, é uma oferta que nós fazemos, não à igreja, não ao pastor, mas a Deus. Quando cantamos, nós estamos conforme os salmos que nós lemos, e não é por acaso, exaltando o Senhor, adorando o Senhor. E esse momento não é um momento periférico na vida daquele que pertence a Deus, que está aqui mais longe, não, é central, é central. E aí nós erramos permitindo uma inversão de valores fazer parte da nossa vida quando nós facilitamos para que trabalho, para que lazer, para que, jovens, tem poucos aqui, mas estudantes, tá? Até o Clinton, né, Clinton, estudante, Clinton está estudando, até seminarista, vamos pensar. Quando nós facilitamos para que o estudo tome a nossa concentração e a nossa presença no culto. Não é a bênção de Deus sobre alguém que diz, eu não vou ir no culto, eu não estarei no culto porque eu vou estar estudando. Oxê! E vou estudar porque eu vou prestar uma prova importante. Amém, faça essa prova, faça o seu melhor. E me diga uma coisa, quando você vai fazer essa prova importante, você ora pedindo a ajuda de Deus? Pedindo que o Senhor te ajude a reproduzir de forma satisfatória aquilo que você estudou, te ajude a lembrar? Espera-se que sim, né? E como pedir a bênção de Deus, quando na verdade eu estou invertendo aquilo que Deus disse que é prioridade? Eu posso estudar qualquer hora do dia, qualquer dia do dia, mas apenas no dia do Senhor eu posso adorá-lo com a igreja em um culto racional ao Senhor. São só exemplos pequenos, irmãos, que facilmente, às vezes, a gente pode estar permitindo uma inversão de prioridade. E eu sempre gosto de quando falo sobre isso, que eu não gosto de falar sobre isso. Falo mais do que gostaria, mas muito mais do que gostaria. Eu nem gostaria de falar sobre isso, que é chato. Mas eu preciso ouvir, você precisa ouvir. É como, né, eu tenho 3 crianças. O João maiorzinho já, mas todos os dias, para todos os 3, tem que lembrar. Já escovou o dente? Às vezes para a Ana, né? Já foi no banheiro, Ana? Já foi deitar? Já está deitada? Você já foi no banheiro? É mesmo. Estava apertado para ir no banheiro e não foi. Eu fico assim. Mas faz parte do treinamento, irmãos. É natural. E faz parte, tá, de que eu relembre essas coisas. Então, às vezes, nós permitimos e flexibilizamos coisas que poderiam fazer parte em outro momento, mas deixamos. Coisas do trabalho, do descanso. Eu estou cansado. Fazemos tantas coisas cansados, não é verdade? Amanhã você vai acordar cansado? Provavelmente, né? Porque, na verdade, a gente vive cansado. Esses dias eu estava falando com o pastor Rodrigo. Eu estava lá para o Natal, na casa da minha mãe, e aí ele foi me mostrar alguma coisa, e falou, você podia... Não podia nada, hein, cara, sai fora. Né? Arrumar serviço para os outros, rapaz, vai para lá. Aí conversando, e aí pontuando, né? Falei, rapaz, mas realmente está complicado a mão de obra. Está escassa a mão de obra. Falou, a gente chamou um pedreiro para olhar alguma coisa aqui. Rapaz, ele só pode daqui uns 4 meses. Falei, e ainda fique com ele, senão você não vai ter ninguém não antes. Aí eu pontuei para ele o seguinte, né? Falei, rapaz, impressionante, mas eu já sinto cansaço, né? Dos anos, dos poucos, assim, mais ou menos, né? 37 anos, mas, irmãos, eu não tenho lembrança mais, assim, de ter acordado um dia
relaxado, mas descansado de um tanto. Hoje o relógio despertou, e eu desliguei ele, falei, larga para lá. Dormi mais do que eu tinha planejado dormir, e acordei, acho que pior do que se eu tivesse, quando eu tivesse acordado. Falei, rapaz, aí levanta arrastando, aí hoje depois do almoço fui para o chão, falei, anda aqui, Ana, nas minhas costas aqui. A vida está assim agora, é dor, é cansaço, e faz parte. Esse plano que nós vivemos, afetados pelo pecado, nós sentimos isso. Não sei porque eu entrei nisso, saí do assunto aqui, né? Acontece, né? Mas lembrei-me, mas nós permitimos, e independente do cansaço, amanhã você não vai acordar cedo e enfrentar o dia, e depois de amanhã é terça, e até sábado está longe, está longe, não é? Eu não sei você, mas eu gosto de acompanhar nas quartas-feiras, que domingo não dá. Eu assisto futebol na quarta-feira, os campeonatos, né? Acabou o culto, acabou tudo, janta. Aí eu assim, quinta-feira, para mim, é o dia mais cansativo da semana, sabia? Para mim. Por quê? Porque eu fiquei até tarde assistindo o bendito, né, futebol. No meu caso, vale a pena. Vale a pena, né, Marcondes? No meu caso, vale a pena. Meu time está ganhando quase tudo por aí, né? Mas eu, mesmo sabendo que a quinta-feira me custará caro, eu assisto. E eu não deixo de fazer o que precisa ser feito na quinta, porque eu estou cansado. Mas por que então que quando o assunto é culto ao Senhor, eu estou cansado? Eu não aguento. O que é isso? Prioridades invertidas. Prioridades invertidas. Um outro campo de prioridades invertido nas nossas vidas. Dinheiro. Dinheiro, nós vivemos com facilidade inversão de prioridades. E aí porque às vezes queremos mais conforto, e às vezes porque não temos um bom planejamento, sabe o que é prioridade nesse assunto e não começa a fazer parte da nossa vida? Que a Bíblia diz? Generosidade. A Bíblia fala de não apenas ter e estar contente, como compartilhar, como plano de Deus, como desejo que agrada o Senhor, compartilhar parte daquilo que recebemos. Aí por causa de uma inversão de valores, a gente gasta mais do que pode, tá? A gente continua ainda nutrindo hobbyzinhos e coisinhas assim, e aí quando chega o momento de contribuir, a gente não contribui. Ou fazemos muito pouco. Sabe por quê? Não é porque de verdade não tem, mas é porque está invertido aí. É porque está vivendo uma inversão de prioridades. Carreira, decisões, estudos. Quantas e quantas pessoas abrem mão de estar com a família? Por quê? Porque a oportunidade do trabalho que surgiu agora, você vai ficar viajando, você vai passar o mês viajando, dormindo no hotel com a equipe, viu? Não, mas é cada um no seu quarto. Vai arrumar sarna para se coçar. Vai. Porque o desejo de Deus é que você puder, mas por causa do quê? De dinheiro. A mais, promoção, status, um bocado de outra coisa. Quantos e quantos resultados são desastrosos por causa de inversão de valores? E o povo está vivendo uma inversão de valores. Estão correndo atrás daquilo que eles dizem é importante para mim e também é importante para Deus, que a sua casa esteja bem. Mas não é o mais importante. O mais importante aqui, e faz parte do plano de Deus, é voltar para a terra para construir o templo. Então não se trata de, ou eu tiro a minha família da rua, vou fazer um barraco para tirar da rua e da chuva, ou eu ajudo no templo. Não, irmãos, não é isso não. Deus não faria isso. São 17 anos que o povo está ali, né? Vai pintar de novo? Não gostei da cor. Vai, pinta de novo. E as coisas de Deus? Não é o momento. É isso que está acontecendo. Então Deus convida o povo a uma autorreflexão. Olha só, Deus diz o seguinte: vejam o que tem acontecido com vocês. Olhem,
Faça uma leitura, meu povo. Vários versículos trazem essa expressão, né? O versículo 5 diz isso. O versículo 7 diz isso. Vejam o que tem acontecido. E o que é que estava acontecendo? O povo estava colhendo consequências da desobediência. E essas consequências da desobediência vinha de maneira muito já detalhada pela palavra de Deus. Não tinha chuva suficiente. A terra era boa, fértil. Essa é a terra que mana leite e mel. Mas essa é a terra que lançava a semente, esperavam colher 20, colhiam 10. E aí quando colhia os 10, não é que, louvado seja Deus por esses 10, vamos fazer render. Não, não rendia. Deus diz, quando você trazia para casa, eu dava um assopro. Eu abanava esse negócio aí que... Aonde que foi? Acabou. Uai. E come e não se sacia. Bebe e não fica farto. Eu gosto dessas expressões. O versículo 6, né? Lá no final do versículo 6 diz assim, isso é muito, muito peculiar a nós, né? Porque é dessa forma como lidamos hoje. Olha só, seus salários desaparecem como se os colocassem em bolsos furados. Você já pôs alguma coisa em bolso furado? Esses dias eu pus o celular, caiu lá embaixo. Caiu. Bolso furado aqui, é essa a ideia. Não para. Do jeito que bota, não dá. E aqui não é aquela sensação de que você fala, rapaz, esse mês não vai fechar. Esse mês não vai dar. Não, não é isso não. Deus dá os detalhes aqui. Deus está falando, essa situação, essa condição, essa realidade que vocês estão vivendo, ela tem um porquê. E o porquê é a inversão dos valores. Aquilo que eu disse para fazer, aquilo que é prioridade para mim, nem faz parte da agenda de vocês. Consequentemente, por causa disso, a roça não produz, a comida não é suficiente, o salário é como se fosse colocado num bolso furado. Isso é muito interessante. Por que é interessante? Porque se tem um livro que vai falar bastante sobre dinheiro, é a palavra de Deus. E se tem um assunto que nós falamos poucos, nós batistas falamos poucos, é sobre dinheiro. É sempre, espinhoso, por quê? Porque outros ambientes falam muito sobre esse assunto. E quando falam, não são fiéis ao que a Bíblia diz. Usa de forma distorcida. Mas cabe a nós, então, na oportunidade do texto, falar sobre a questão. E sabe o que é interessante? O assunto dinheiro na Bíblia. É que Deus vai deixar muito claro, pelo todo da palavra de Deus, alguns princípios sobre isso. Alguns princípios. E é interessante, olha só, rapidinho aí, Gabriel, eu já vou concluir a mensagem. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Honre o Senhor. Que aquilo que você tem, aquilo que você conquista, aquilo que você produz, possa estar, volte lá, possa estar envolvido o Senhor, em honrá-lo, em adorá-lo, em fazer o que Ele diz para fazer com o seu recurso. E a consequência disso? Próximo versículo. Então, fazendo assim, o quê? Honrando o Senhor com toda a sua renda. Os seus celeiros se encherão de cereais. Olha. Seus tonéis transbordarão de vinho. Qual que é o princípio aqui? Deus abençoa aquele que, com os recursos que recebemos e temos e conquistamos, honra o Senhor. Olha só, Provérbios 11, 24 e 25. Eu gosto desses textos. Provérbios diz ainda o seguinte sobre esse assunto: quem dá com generosidade se torna mais rico. Olha, quem dá
Como? Com mais generosidade ainda. Qual que é o resultado disso? Provérbios diz, se torna mais rico. E o oposto, olha lá, mas o mesquinho perde tudo. Irmãos, eu fico assim abismado com algumas coisas, e uma delas é esse assunto. Por quê? Porque o que tem de gente, que hoje a internet deu um boom de tudo, né? Tudo que você achar que tem alguém ensinando na internet, tem. E tem um monte de gente ensinando sobre administração, sobre isso, sobre aquilo, e como conseguir dinheiro, e não sei o quê. Tem, já viu tudo quanto é promessa, né? Sabe o que eu acho assim, absurdamente incrível? É que muito desse povo que não serve a Deus, que não está ensinando ali a adquirir riquezas para abençoar alguém, nada disso não. Mas muito desse povo diz o seguinte: o dia em que eu parei de correr atrás do dinheiro, eu comecei a ganhar o dinheiro. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo. E aí no seu afã de ganhar, ele adquiriu, sabe-se lá o quê, algo indiagnosticável, mas o homem estava secando, ele não podia comer nada. Ele sobrevivia à base de pequenas porções de bolacha e água, virou um anzol. E aí ele começou a fazer doações volumosas para instituições e para pessoas e para um bocado de coisa. E aquele homem foi recuperando a sua forma física e ele sarou daquilo que não era nem diagnosticável. A Bíblia vai tratar a generosidade e não o apego, mas a generosidade como a forma como Deus irá fazer abundar na nossa vida aquilo que às vezes julgamos, eu preciso receber mais do que dá. É claro isso. Malaquias 3,10 vai falar sobre isso. Olha só, é um momento em que mais para frente o povo de Israel está com problemas em adorar o Senhor e Deus fala, vocês estão errados nisso, naquilo, vocês estão me roubando. E o povo diz, no que nós estamos te roubando? E Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus vai ensinar o povo e diz, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, está falando para Israel, para que exista provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Como que Deus diz que vai abençoar o povo aqui? Mediante a fidelidade nas contribuições, dos dízimos e ofertas. Último texto, 2 Coríntios 9, 6 ao 11. Aí agora, a gente fala, o grupo que faz a separação, Antigo e Novo Testamento, bota um muro gigante aqui, para cá nada, não passa, bloqueado. Tá, vamos ver aqui, princípio. Lembrem-se que quem lança apenas algumas sementes, Paulo está dizendo à igreja de Corinto, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Fácil de compreender. E ele continua. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Ele está falando de oferta, está falando de dinheiro. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Mas Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Versículo 11 apenas. Em tudo vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta,
para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Irmãos, qual que é o ponto para a gente encerrar? É que nós podemos, em vários campos das nossas vidas, estar vivendo inversão de valores. E esse é um deles. O quanto mais poderíamos fazer, o quanto mais pela obra missionária poderia ser feito, se os princípios deixados na palavra de Deus, a generosidade, a pontualidade, fizesse parte marcante na nossa vida como prioridade do que Deus disse para ser prioridade. Aí nós vivemos o contrário. A gente inverte, a gente faz o seguinte, né? Se sobrar, eu dou. Ora, mas não faz não. Se sobrar, não dê. Não dê mesmo, tá? Primeiro que vai ser difícil sobrar, mas às vezes sobra. Mas se sobrar, não dê, porque Deus não se agrada. Porque Deus não é adorado. Tá? E generosidade não se traduz com quirelas. A ideia de gênero, né, para quem defende que o percentual estabelecido no Novo Testamento é para o Antigo Testamento, tá? Generosidade não diz respeito a quirelas. Deus dá uma ordem para o povo aqui. Deus diz o seguinte: suba as colinas e tragam madeira e comece a construção do templo. Ou seja, Deus revela o pecado do povo, Deus, né, mostra ao povo que eles estão errando quando Ele os convida a fazer uma análise. Observe o que tem acontecido com vocês. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado, viu? Mas Deus diz o seguinte: faça o que é certo. Não é só apontar o erro, não é só dizer que está errando. Deus diz: faça o que é certo. Arrepende-se, volte-se para o Senhor. E Ele vai, conforme o próprio texto sugerido, versículo 13, dizer a seguinte mensagem: eu estou com vocês. Isso é maravilhoso. Porque talvez se fosse eu ou você, só proporcionaríamos a primeira parte, né? Só o chicote, né? Tá vendo aqui? Olha só, seu sem vergonha. Tome rumo, se aprume, cabra safado. Hã? Mas Deus não é assim. Deus diz: você está errando. Meu povo, vocês têm errado. Observem isso. Está vendo aqui? Está vendo ali? Está vendo isso aqui? Faça o que é certo. E aí Deus diz: eu estou com vocês. Deixa eu concluir perguntando o seguinte: como que está a sua vida e as prioridades que Deus tem colocado para você? Esse é um bom momento, porque está iniciando mais um ano, né? E como disse na quarta-feira, começo de ano é o momento da gente renovar várias esperanças. E deixa eu sugerir uma coisa para você, tá? Deixa eu sugerir aquilo que é uma realidade na minha vida, quanto ao seguinte: hoje é o primeiro domingo de 52, não é verdade? Nós teremos mais 51 domingos pela frente. Deixa eu te dizer, não existe na minha mente, não existe na minha família o pensamento de em um único domingo que virá desse 2026 não estar na casa do Senhor. Não existe. Porque é um assunto definido. Eu não estou dizendo isso porque sou pastor, porque antes de ser pastor era dessa forma. Tá? Então, este assunto nunca é um assunto em pauta. Depois de definido isso, nunca mais surgiu imprevistos de acréscimos de segundo tempo. Tá? Não estou falando de situações como, por exemplo, eu já faltei. Claro que eu já faltei. Não estou aqui querendo trazer uma ideia que não é verdade. Eu estou querendo dizer o seguinte: não é negociável estar ou não estar. E porque não é negociável, eu não entro em certas dificuldades. Surgem coisas, surge aquilo, surge convite, ok, mas eu estarei na casa do Senhor. Eu sei que provavelmente algumas dificuldades e imprevistos verdadeiros e honestos e corretos surgirão para você. E você não estará. E que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te fortaleça. Eu não estou querendo levantar uma ideia de legalismo de jeito nenhum. Mas coloque como prioridade, no dia do Senhor, eu estar na casa do Senhor.
Coloque como prioridade a leitura da palavra de Deus. Porque o povo de Israel, falta aqui, é conhecimento. Em tantos outros momentos, falta-lhe entendimento. E como conhecer se a gente não lê, não estudar? Então, coloque como prioridade me procurar essa semana e dizer o seguinte, se for a sua realidade, eu não tenho um livrinho lá não, viu, do estudo. Faça isso. Faça isso. Por quê? Porque juntos nós queremos estudar para crescermos. E caminhe para isso. Reúna a sua família um dia na semana. Tenha um tempo de estudo. Coloque como prioridade. Sabe por quê que muito da situação difícil que nós vivemos, nós estamos vivendo? Por causa das escolhas que nós fizemos, às vezes lá atrás, e as escolhas que nós continuamos fazendo. Se você não está contente com o que você está colhendo, mude o que você está plantando. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Por isso que ensinamos, por isso que insistimos, por isso que repetimos, por isso que corrigimos os nossos filhos. Por quê? Porque é o que Deus diz para fazer. E lá na frente, colheremos os frutos. Os veremos firmes nos caminhos do Senhor. Irmãos, nenhum de nós acertaremos 100%. Mas coloque como prioridade e se esforce para fazer aquilo que Deus tem colocado. Que Deus nos abençoe, tá? Me excedi um pouco no horário, mas não tivemos a EBD, né? Eu sou acostumado a falar mais de 1 hora por domingo, né? Tiraram a EBD, eu tinha que falar mais aqui, né? Mas que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana na presença dEle, e que seja um começo de ano marcado por fazer o que Deus espera. E o que Deus espera, se você puder, quarta-feira estar aqui. E no domingo, de novo, para juntos adorarmos o Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos e te adoramos. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus, que nos ajude a viver de acordo com o que o Senhor espera. A vivermos como de fato fomos chamados para ser nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar a mensagem daquele que nos chamou das trevas. Nos ajude, ó Deus, a priorizar o que é prioridade para o Senhor, a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e então ver o Senhor acrescentando aquilo que é importante para nós também. Te louvamos, agradecidos, oramos no nome de Jesus. Amém.